Vamos lá, então. A doença de Alzheimer é uma doença que acometem os idosos na terceira idade, né? Existem históricos de algumas pessoas que têm Alzheimer precoce. O que é o Alzheimer precoce? Pessoas, às vezes, com 50 anos, que é diagnosticada com a doença de Alzheimer. Isso pode acontecer, Laine? Pode acontecer, ok? E aí, muitas vezes o familiar fica muito chocado, sem saber o que fazer, sem saber como direcionar esse idoso, né? Mas é possível, sim, atender, seja numa fase precoce ou seja numa fase mais tardia da doença. É possível você atender, sim, o seu idoso de uma forma que vai oferecer para ele qualidade de vida. Muitos cuidadores, né, me procuram e me fazem a seguinte pergunta: meu paciente está com Alzheimer. Como que eu faço para poder ajudar ele para que ele possa se curar? E quando o paciente me faz essa pergunta, eu já entendo que quando o cuidador me faz essa pergunta, eu já entendo que aquele cuidador, ele não sabe nada sobre a doença. Porque uma vez instalada o Alzheimer, o paciente ele vai morrer com essa doença. Não tem cura a doença de Alzheimer. O que existe são tratamentos paliativos. O que significa tratamento paliativo? São tratamentos que ajudam a diminuir os sintomas, aí modelando esse paciente para que ele tenha menos incômodos, mas eu não consigo erradicar a doença. Por exemplo, eu tive catapora, né? E aí eu tive catapora, passou ali 2 semanas e eu estava bem, sarou, acabou a catapora. Não é dessa forma, é uma doença que vai perdurar, é uma doença que a gente chama de crônica. O que é a doença crônica? É a doença que vai acompanhar a pessoa por muito tempo, uma dor crônica, é uma dor que já dura muito tempo. E o que é agudo? É o que acabou de acontecer, né? Bati o pé na mesa, ficou inchado, machucou, tá com uma dor, é uma dor aguda, tá? Essa dor é uma dor aguda, tudo bem? Só para vocês poderem entender aí. E aí, o que acontece? Um número enorme de pacientes, né? Normalmente, 40% dos pacientes numa fase mais avançada de idade, eles podem sim ter a doença de Alzheimer, né? E aí, muitos cuidadores não sabem como cuidar, como orientar, né, nem a família em relação ao cuidado. Quando a gente fala da família, é muito importante dizer que o familiar também está perdido, ele também não sabe o que fazer, ele também não sabe como direcionar. Então, por causa disso, é muito importante mesmo, né, nós nos preocuparmos, eu como cuidador, eu como fisioterapeuta, eu como profissional da área da saúde, me preocupar em ajudar esse familiar, que muitas vezes ele não sabe o que fazer. E você vai ser a chavinha aí que vai contribuir, né, para a saúde mental dessa família, para a saúde dessa família de uma forma geral, porque muitos familiares adoecem junto, porque não sabem lidar. E nada mais é do que uma questão de conhecimento. Quando você conhece a doença, quando você entende a doença, você sabe como direcionar. Fala aqui para mim, vocês que estão aqui nesse momento na live. Vocês concordam comigo que no dia a dia, você que trabalha com paciente de Alzheimer, muitas pessoas que não me conheciam antes, começou a assistir minhas aulas, o pessoal que está aí, que faz o curso, que já fez o curso, que está fazendo o curso, você já reparou, já parou para pensar? Pensa sobre isso. Depois que você começou a adquirir mais conhecimentos, você tem mais segurança para atender. Você consegue direcionar o atendimento, consegue atender a família de uma forma melhor. Já pararam para pensar nisso? Alguém concorda comigo no que eu estou dizendo? O que acontece no dia a dia, né? É muito importante a gente se preocupar em estar orientando o familiar. Você, cuidador, você pode sim orientar, mas para isso você tem que ter conhecimento, você tem que saber sobre a doença.
E uma das perguntas que as pessoas mais me fazem: quando eu vou desconfiar que o meu ente querido pode estar com Alzheimer? Normalmente, isso começa de uma forma muito sutil, muito sutil. Um beijo. O paciente começa a esquecer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ele começa a ficar irritado porque ele fala que deixou essa lapiseira aqui, não está mais aqui, e ele não sabe onde que ele colocou. Ele some com dinheiro. Ele fala que comprou uma coisa e sumiu. Às vezes ele cisma que alguém está roubando ele, tá? São sintomas. Não significa que o paciente vai ter todos esses sintomas ou um deles, ok? Mas pode acontecer. E aí você vai começar a reparar, tipo, poxa, minha mãe não era assim, começou a ficar assim, né? Meu pai tá ficando agressivo, ele sempre foi muito calmo. Ou, de repente, meu pai sempre foi muito falante e ele parou de falar. O que pode estar acontecendo? Então, você vai olhar essas situações e vai pensar, poxa, alguma coisa está diferente. Se você observar que alguma coisa está diferente, é hora de procurar ajuda. Quem é essa ajuda? Um profissional, um médico, tá? O que eu indico? O médico que estuda mais, que sabe mais sobre essas questões relacionadas ao Alzheimer, de uma forma geral, é um neurologista. Então, procura um neurologista, um bom neurologista, para poder te orientar, te guiar, né? E aí, muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, leva o familiar, o pai, a mãe, naquele médico antigo, porque o meu pai sempre foi no médico tal, que às vezes esse médico tal é um clínico geral. E aí fala, não, Elaine, mas minha mãe gosta do médico tal. Mas o que acontece? O médico tal, ele não é especialista em neurologia. Ele não sabe diagnosticar direitinho a doença de Alzheimer. Por exemplo, estava falando com a Rose ali. A Rose faz bolos lindos, né? Confeitados e tal. A Rose tem uma receitinha certa para fazer o bolo dela, para ficar macio, gostoso, né? Se por um acaso a irmã da Rose resolver fazer o bolo dela, e aí a irmã da Rose naquele dia vai tentar ajudar. E não, vou tentar ajudar aqui porque a Rose está enrolada. E ela tenta fazer o bolo e ela não consegue fazer com a perfeição da Rose. Por que não? Porque a Rose é uma especialista, ela é uma boleira. Há anos, ela tem muita experiência. A irmã, na boa vontade, até veio tentar ajudar, mas ela não tem a especialidade, o olho clínico que a Rose tem, de olhar a massa e falar, opa, tá faltando isso. Entendem o que eu tô querendo dizer? O neurologista é isso. É ele o sujeito que olha para o paciente e fala, pode ser isso, pode ser aquilo. E ele vai excluindo, né, as possibilidades que ele acha que não é e vai focando na que ele acha que é, até que ele feche o diagnóstico. Às vezes você vai no médico neurologista e ele fala assim, olha, não consigo saber o que sua mãe tem ainda, tem que fazer alguns exames, volta daqui a 2 meses, toma essa medicação. E aí as pessoas falam assim, o médico é ruim. Por que o médico é ruim? Porque ele não fechou o diagnóstico, não falou que minha mãe tem. Não, esse médico, ele está sendo sucinto, ele está sendo perspicaz, porque ele podia falar para você, ela tem Alzheimer, mas existem vários tipos de demência e ele quer ser correto com você. Então, percebeu algum sinal, leva no neurologista, um neurologista bom, para ele ser perspicaz e te falar com honestidade, com certeza do que ele está tratando, ok? Começou o tratamento. Existem medicações para curar o Alzheimer? Já falamos que não. Existem tratamentos que vão o quê? Diminuir os sintomas, né? Melhorar todos os desconfortos que a doença pode trazer, ok? Cafezinho aí. Daniela, só se organiza. Em outubro tem uma nova turma, tá? A Maria Emília está perguntando, e existe neurologista ruim? Claro que existe. Existe profissional bom e ruim em
todas as áreas. Existe fisioterapeuta bom e fisioterapeuta ruim, cuidador bom, cuidador ruim, médico bom e médico ruim, em todas as esferas, tá? Então, você pede referência, procura outras pessoas que já foram nos médicos, para você poder saber que aquele médico tem referência, é um médico bom, ok? E começou o tratamento. Qual medicamento? O medicamento que o médico passou para minha mãe não é o mesmo que ele vai passar para a sua ou para do outro. Cada paciente é um indivíduo diferente do outro. Então, a gente não pode mandar o outro tomar o remédio. E minha mãe também está com isso, compra esse remédio aqui que é mais barato. Não pode fazer isso. E minha mãe tomou esse remédio, foi ótimo para ela. Não podemos. Cada paciente tem que tomar a sua medicação específica, tudo bem? Então, percebeu que está doente, vai no médico correto para tomar a medicação correta. Essa medicação vai diminuir, às vezes, a agitação. Tem paciente que fica muito agitado, fica andando sem parar, né? Fica com aquela síndrome de perambular, então ele quer andar sem parar, né? Existem pacientes que ficam agitados, agressivos, querem te bater. Existem pacientes que não querem mais tomar medicação. Existem pacientes que não querem tomar banho, não querem comer. Existem pacientes que esquecem. Ele coloca a comida na boca e fica com ela ali. Ele não entende que ele tem que engolir essa medicação, que ele tem que engolir a água, que ele tem que tomar o café, que ele tem que mastigar. Se o seu paciente está nessa fase de colocar a comida na boca e ficar com ela ali, ó. Outro dia uma cuidadora me mandou uma mensagem assim: Irlane, não sei o que eu faço com a minha idosa. Eu dou água para ela, ela coloca na boca, para, depois ela vai lá e cospe no chão. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Ela não está entendendo que é aquela água para ela beber. Por isso que ela fica parada e depois ela pensa: o que eu vou ficar fazendo isso aqui na boca? Ela vai lá e joga fora. Então, o que você tem que fazer? Você colocou a comida na boca do paciente, ele comeu, ele bebeu o líquido, você ajuda, dona fulana, ó, engole, ó, mastiga aqui, ó, mastiga com a boca, para você poder comer a comida. Ó, mastiga. Você vai lembrando ela do que ela sabia até então, mas ela esqueceu por causa da doença, ok? Essa é uma ajuda. Irlane, o paciente não quer de forma alguma tomar o remédio, ele não toma. Vai precisar começar a macerar. O que é macerar? Macerar é igual a amassar, tá? Então, você vai macerar essa medicação. Mas a gente não pode macerar por conta própria. A gente tem que perguntar para o médico da paciente, né, da idosa: doutor, minha paciente não consegue mais engolir, eu não consigo fazer ela engolir, ela está sem tomar remédio há uma semana. O que eu faço? Posso macerar? E ele vai olhar os remédios, porque tem remédio que pode ser macerado, tem remédio que não pode ser macerado. Tem remédio que, para macerar, vai ter que dar uma dose maior, ou o contrário, pode ter que dar uma dose menor também. Então, vocês têm que ficar muito atento quanto a isso, porque pode ser feito, mas tem que ser feito sob orientação médica, porque aquela medicação ela pode fazer um efeito, né, menor ou maior, dependendo da maceração, ok? A Nádia está perguntando por que quem tem Alzheimer emagrece? Então, o que acontece? O emagrecer, né, vem normalmente de uma falta de apetite mesmo. Ele já nem lembra que ele tem que comer. E comer, muitas vezes, eu já comentei isso com vocês, o paciente, quando a gente vai envelhecendo, o que faz a gente sentir os gostos estão aqui, ó, na nossa língua, na parte posterior, principalmente. Então, quando eu coloco uma coisa na boca, eu sinto gosto doce, quando eu sinto gosto salgado, quando eu mastigo, e eu sei que é queijo, eu sei que é lasanha, eu sei diagnosticar o que é aquilo, é porque todas as minhas papilas gustativas lá estão super espertas, né? Estão no auge da vivência delas. A gente vai envelhecendo e esse paladar, né, aguçado, isso vai se perdendo,
Por isso que o idoso, ele não vai tendo tanto gosto mais pela comida. Repara para vocês verem. Ele vai envelhecendo, ele já não vai gostando tanto de comer igual ele gostava. Por quê? Porque ele está perdendo, né, esse mastigar, né, esse apurado desse sabor da alimentação, desse prazer pela alimentação, ok? E aí você, no seu dia a dia, você já sabe disso. O que você pode fazer para ajudar? Faz uma comidinha gostosa, não com muito sal. Arruma a mesa, faz uma mesa posta. O que é mesa posta, Erlane? Colocar a mesa bonitinha. Tem cuidador que vai lá, faz uma comida gostosa até, coloca no prato, leva para o paciente na cama, dá para ele comer. Ora, bolas, o paciente não vai querer. Por que ele não vai querer? Porque olha para aquela comida, já está ali no prato, né? Está ali deitado. Não está nem com clima, né, de comida. Então é importante sim você tirar esse idoso da cama, sentar ele, seu fulano, vamos lá almoçar agora, né? O momento do almoço. Quando ele chega, que ele vê a mesa toda arrumadinha, o pratinho dele, o garfo é faca, um suplá, ou um jogo americano, ou um toalhado direitinho, não precisa de ser chique. Não estou falando isso, eu estou falando que você pode fazer de forma organizada. Tem um guardanapinho dobrado ali para ele, né? O copo, faz um suco para agradá-lo. São pequenos detalhes que quando o paciente olha aquilo, ele fala, nossa, me deu até apetite, né? Deu até vontade de comer agora. Peraí, deixa eu ver isso aqui para cá. Aí. E aí, o que acontece? Deixa eu tirar a garrafa daqui. E aí, o que acontece no nosso dia a dia? Você pode fazer isso, que você vai estar agradando o idoso, vai estar fazendo com que ele tenha mais estímulo para se alimentar. Eu quero até convidar vocês, para vocês começarem a montar essa mesa, fazer essa mesa posta, tirar uma foto e me marcar. Fala, mesa posta para o meu idoso lindo, mesa posta para o meu idoso. Me marquem que vocês estão se lembrando e preocupando com isso. Isso é muito bacana. E quando o idoso foi até a mesa, ele andou, ele se movimentou, né? Ele trabalhou a musculatura. Tem idoso que é preguiçoso, só quer ficar na cama. Então, assim, você consegue fazer ele andar, né? Então, isso é muito importante. Tudo bem? Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Cada um de vocês que estão aqui, no dia a dia, às vezes relatam para mim assim, Erlane, no meu dia a dia de trabalho, às vezes eu fico sem saber o que fazer. Já tive cuidadora que falou comigo assim, Erlane, eu às vezes vou pro banheiro chorar escondido, porque eu já não sei mais o que fazer. Eu fico me sentindo impotente. E no dia a dia, né, no cotidiano de vocês, vocês podem ir aos poucos tentando mudar a situação. Alguém colocou ali, minha idosa dorme até 1h da tarde. Isso pode acontecer, mas você pode ir aos poucos tentando mudar essa rotina, né? Tentar colocar exercício no dia a dia dela, ver com o médico, de repente ela está tomando uma medicação muito forte, por isso está fazendo ela dormir tanto, né? Então, assim, é importante você estar atenta a todas essas situações, tá? E a agressividade. O paciente, eu estava lá cuidando dele, de repente ele me deu um tapa nas costas. E aí, o que você faz? Fala para mim aí, o que vocês fazem? Já aconteceu com vocês? Do seu paciente te agredir verbalmente ou fisicamente? A Rose está perguntando, depressão e Alzheimer andam juntos? Ou seja, paciente depressivo é propenso a ter Alzheimer? Então, não existe um estudo que comprove isso ainda. Só que existe um estudo que comprova o seguinte, que quanto mais pacato o sujeito ficar, quanto menos estímulo cerebral ele tiver, mais propenso a ter Alzheimer ele está. Então, por exemplo, às vezes o paciente trabalhou uma vida inteira e aí ele aposentou e ele não faz mais nada, ele fica dentro de casa vendo televisão, faz compra e mais nada. Não está tendo estímulo cerebral. E aí a pessoa depressiva, ela também vai tendendo o quê?
a ficar parada, deitada, sem muito estímulo. E aí, o que isso faz? Também que a pessoa fique mais desanimada. E aí ela não tem estímulo. Então, contribui também para a doença de Alzheimer. Mas não é que tem isso, vai ter aquilo, entendeu? Só que são duas situações, né? Tanto o sedentarismo, o sujeito que não está estimulando o cérebro, quanto a depressão, o estímulo cognitivo, o estímulo motor, ele fica muito diminuído. E aí, né, facilita para a doença de Alzheimer acontecer, vamos dizer assim. Às vezes, quando o paciente ele teria doença de Alzheimer de qualquer forma, né? Mas ele é muito ativo, ele pensa, ele lê, ele se movimenta, ele faz muitas coisas, ele faz exercício físico, ele tem boa alimentação. Isso contribui para, sei lá, o Alzheimer ia começar a ter os sintomas nele com 65 anos. E aí ele começa a ter alguns sintomas com 75, com 80, entendeu? É como se você ganhasse mais qualidade de vida por mais tempo, tá bom? Uma outra questão também, né, que tem alguém perguntando ali, que é a Késia, é sobre o banho, né, da avó. O idoso, normalmente, ele não quer tomar banho. E não é só o paciente de Alzheimer, não, tá? Muitos idosos têm resistência ao banho, principalmente no frio. E aí, o que eu quero falar para vocês? Gente, eu sei que vocês vão falar comigo assim. Poxa, Erlane, mas que porqueira. Não, não é que porqueira, não. Eu vou vontade de espirrar, mas não espirrei. A gente, né, quem mora no Brasil, né, tem uma cultura de tomar banho todos os dias, tomar mais de um banho por dia, né? Tá calor, a gente mora num lugar muito quente, né? Com algumas diferenças. Quem mora no sul é mais frio, mas mesmo assim, as pessoas têm uma cultura, é cultural o banho diário, né? Só que, por exemplo, não sei se tem alguém de Portugal aí, se tiver, pode falar aí pra gente. Lá em Portugal, costuma-se, às vezes, a pessoa tomar 2 ou 3 banhos por semana. E nem por isso tem um urubu rondando na cabeça dela, nem por isso a pessoa está com cheiro ruim, tá? Nada disso. Por que isso? Porque é um lugar muito frio. Então, eles optam por ter um cuidado maior, principalmente com o idoso. O idoso toma banho 2 vezes por semana, não é muito pouco? Não, ele não está fazendo nada, ele não está transpirando, né? Não está suando muito. E existe uma outra questão também, que eu já falei isso com vocês, mas vou voltar a repetir, porque pode ter gente aqui que não ouviu até então. Olá, Wilson! Tudo bem? Boa tarde. Existem idosos que têm medo do banho. Por que medo do banho? Na hora do banho, ele tem que ter mais controle do seu corpo, porque ele pode escorregar, o chão pode estar escorregadio. Ele tem que se esfregar, ele tem que lavar a cabeça. Isso tudo mexe com o centro de gravidade dele. Então, ele pode se sentir muito inseguro na hora do banho. Então, não é que ele não queira tomar banho, mas ele não assume isso. Mas ele, na verdade, tem medo na hora do banho, ok? E qual é a dica? Leva um banco, né, ou uma cadeira, coloca no banheiro. Seu fulano, eu acho que para você tomar banho sentado vai ser melhor. Experimenta aí, vê se você vai gostar. E aí ele vai ter mais segurança. Existem uns tapetes que são umas ventosas firmes, que você coloca aquilo ali no chão e não sai de jeito nenhum. É outra opção, né? Aquelas barras de segurança, porque ele vai tomando banho, mas ele vai se segurando. Então, para ele, vai trazer mais estabilidade. É uma outra opção. Então, o medo é uma situação que muitas vezes o idoso não quer tomar banho por causa disso. Outra situação que acontece muito, esse idoso no seu dia a dia, ele vai para o banho, toma o banho e quando ele sai, ele morre de frio. Ele sente muito frio, então para ele é um incômodo. A nossa temperatura é diferente da temperatura do idoso. Ele sempre sente mais frio que a gente. Então, o sair do banho para ele também pode ser um problema. E qual é a dica na hora do banho? Leva tudo para o banheiro, deixa tudo lá para ele não pegar aquela corrente fria de ar, que pode sim, né, trazer gripe, né?
Nesse momento de pandemia, então, a gente nem sabe, infelizmente, né, se é gripe ou se é Covid. Então, assim, é importante, sim, levar tudo para o banheiro para poder trocar o paciente lá. E a outra dica, que também é bem bacana, é que o idoso, ele está com Alzheimer. Ele não te conhece. Ele não sabe quem é você. Ele não tem noção de quem é você. Seja você filho dele, seja você neto dele. Numa fase evoluída da doença, ele para de conhecer todos, né? Todos da família, de uma forma geral. Só que o que é importante você ficar atento? Ele não sabe quem é você, mas você sabe quem é ele. Você sabe o tão importante ele foi na sua vida, quem é ele na sua vida, né? Quem construiu a história com você. Então, você vai cuidar dele da melhor maneira possível, apesar dele não te conhecer, né? E aí, na hora desse banho, tem que se fazer a higiene. E aí, esse idoso não tem cognição mais para isso. Imagina você aí, com a sua plena cognição, você espertinho aí, alguém colocando a mão na sua vagina, no seu pênis, no seu ânus para poder fazer a higiene, palpando a sua mama. É constrangedor, não é? Não é tipo, ai, né, preferia que não. Você tá com cognição, você entende que às vezes você precisa disso, sei lá, fez uma fratura e não pode se movimentar, então alguém vai te dar banho. É ruim para você, não é? Imagina para um paciente que ele não sabe quem é você está colocando a mão nas partes íntimas dele, nem tem noção de quem é, ele vai ter resistência. Ele vai forçar a perna para não abrir, ele vai querer te empurrar. Por quê? Porque ele não reconhece você como sendo alguém da família, tá bom? A Cris está perguntando, na hora do banho do idoso eu coloco luva? Claro que coloca. Na hora de trocar a fralda do paciente, eu coloco luva? Claro que eu coloco. Gente, a luva é um EPI. O que significa EPI? Equipamento de proteção individual. Quem tem que ter esse EPI? Todo mundo que trabalha, por exemplo, na área da saúde, né? Que vai fazer algum procedimento com o seu idoso que, de repente, ou seja mais invasivo, ou que vai mexer com secreções, você tem que colocar o EPI. Mas aqui onde eu trabalho, eles não me oferecem EPI. Eu acho que eu vou comprar. Uma caixa de luva tá hoje R$50. Vem 100 luvas. Não é barato, né? Provavelmente você vai gastar mais de 100 luvas por mês. Então, acho que não é justo com você também. Então, você tem que chegar perto do familiar e falar, olha, por um cuidado comigo e com o idoso, tá? Porque eu posso pegar alguma coisa dele e ele pode pegar alguma coisa de mim, né? Essa época de coronavírus, a gente tá vendo isso aí. Então, nessa fase, principalmente, né, de Covid, é muito importante estar calçando a luva, ok? Então, você vai chegar perto do familiar e falar, olha, por uma segurança, eu prefiro, né, calçar a luva para poder dar o banho no paciente. A Kézia está falando, Erlane, eu não uso, tem algum problema? Eu sou a neta. Então, Kézia, tem problema sim, né? Porque o que acontece? Você pode ter alguma coisa, por exemplo, debaixo na sua unha, uma bactéria, alguma coisa ali debaixo que você pode passar para sua avó na hora que você vai, por exemplo, dar um remédio, enfiar na boca dela. Na hora que você está fazendo a limpeza da higiene da mucosa da vagina dela, do ânus, é mucosa, aquilo ali é muito fácil de pegar alguma coisa. Então, você pode passar para ela também, tá? Então, assim, e a sua avó também, sei lá, vamos supor, sua avó tá com alguma coisa na vagina. E aí, por algum motivo, você foi lá, colocou a mão, depois você coloca a mão em você e você pode pegar aquilo também. Então, assim, calçar a luva é para quem é da família e quem não é da família também, tá? Tudo bem? Isa, um prazer ter você comigo, viu? E mais uma dica, né, que está acabando o nosso tempo. Você atende o paciente com Alzheimer? Atendo, tá? Às vezes é muito sofrido. Por quê? O paciente às vezes fica agressivo,
O paciente às vezes não te reconhece, ele quer bater em você, ele fala que você roubou ele fala que você maltratou ele. E você tem que entender que não é o paciente, é a doença. Então, eu sempre falo isso com vocês, troca a lente, né? Às vezes a gente usa uma lente humana, né? Uma lente de julgamentos, uma lente de incapacidade para entender mesmo a deficiência do outro, né? Só que quando a gente consegue trocar a lente e colocar a lente do entendimento que é a doença, né, que a pessoa não está fazendo aquilo por querer, a gente consegue trabalhar melhor, entender melhor o paciente e a doença e consegue evoluir mais no atendimento para esse idoso. Então, sempre que acontecer qualquer adversidade inimaginável possível, entenda, não é ele, é a doença. Mas, Erlane, eu tenho certeza que ele está fazendo de bobo comigo. Não pensa dessa forma, tá? Entenda que é a doença, ok?